sacanagem, safadeza, desculpa o palavreado, mas sacanagem, safadeza contra o Flamengo não dá para admitir. Rapaz, essa imprensa bizarra, para nesse vídeo aí, Rubro Negro, para nesse vídeo aí, porque você vai ver a coragem, a capacidade que esses caras têm para sacanear um time que é amado por milhões de trabalhadores. Eu trabalho a semana inteira. Eu faço esses vídeos aqui que eu amo o Flamengo, pra gente trocar uma ideia e tal. E eu sei que você também trabalha de sol a sol, pra gente ver esses caras aí detonar o clube que a gente ama, cara. Já não basta a diretoria, que às vezes não respeita o torcedor, como a gente vê aí, essa politicagem em relação à contratação, à renovação do Gabigol. Fala sério, cara. Fala sério. É brincadeira. Tá, mas vamos pro vídeo aí. Eu só queria um comentário seu, se você concorda ou não com a renovação do Gabigol. Coloca aqui pra mim, queria saber de você, meu amigo, minha amiga rubro-negra. Antes de mais nada, bom feriadão pra você aí, pra toda a sua família, né? Um sábado e um domingo abençoado pra vocês aí. Feriadão no Espírito Santo, né? Não sei se na sua terra é também. Aqui no Espírito Santo é feriado. Mas um excelente sábado, um excelente domingo aí pra você. Comenta aqui se você concorda, se você fosse da diretoria do Flamengo, se você ia aprovar uma renovação com o Gabigol ou não. E bora pro vídeo aqui. Mete o dedo no like aí pra dar aquela moral também. O Rafael Marques vai contar pra gente como o rubro-negro acompanha, trabalha e pensa nesse retorno aí depois da data FIFA também, né? Tem a questão envolvendo o Corinthians, né? Do Hugo, bem, afinal de contas, é o Flamengo que tá esperando cair o pagamento por lá, né? O Rafa já tá com a gente? Aí. Agora sim. Vamos lá, Rafa. Depois desse sincerão, rasga-peito da Mari, eu não tenho mais o que fazer para acrescentar a audiência desse programa, viu, Bruno? Dona Imarra, eu confesso a vocês que eu estou até sem palavras, eu vou tentar, vou me esforçar. Flamengo é o assunto, né? Pois muito bem, mais um dia de treino no Ninho do Urubu, atividade pela manhã. Aliás, o técnico Felipe Luiz, ele programou esses 4 dias desta semana para esse período de preparação para o Fla-Flu de semana que vem, somente treinos pela manhã, quarta, quinta, hoje e também amanhã, domingo, elenco folga, e na segunda-feira se reapresenta. E o que tem chamado a atenção, e o Flamengo tem até inclusive feito uso disso nas suas redes sociais, é a intensidade nos trabalhos do técnico Felipe Luiz. Não só em duração, os treinos dele têm tido no mínimo 2 horas e meia de duração, como também na dinâmica que ele tem utilizado. O Flamengo divulgou vídeos de uma disputa interna entre jogadores, campeonatos de lances específicos durante os treinos, que geram aquelas apostas muito comuns no futebol, coisa que não vinha sendo divulgada pelas mídias oficiais do clube nos tempos do Tite e também de outros técnicos. A intenção do Flamengo é mostrar o que a gente já sabe pelo contato com as pessoas, que o ambiente está muito mais leve depois que Felipe Luiz chegou. 2 jogos, 2 vitórias e um bom tempo de preparação para o jogo contra o Fluminense na semana que vem, quinta-feira. Importante informar que 7 jogadores estão servindo as suas seleções: Gerson, Fabrício, Bruno, a seleção brasileira; Varela, Arrascaeta e De La Cruz, a seleção uruguaia; Pulgar na chilena e o Gonçalo Plata na equatoriana. Sem esses 7 jogadores, o técnico Felipe Luiz não está abdicando de fazer treinos coletivos. Inclusive hoje pela manhã foi mais um treino coletivo realizado no Ninho do Urubu. Mas ele está intercalando um pouco mais jogadores titulares e reservas, testando variações para poder ter mais alternativas para os próximos jogos, começando pelo Flu, que será na quinta-feira que vem aqui no Maracanã. O Flamengo matematicamente ainda tem possibilidade de ser campeão brasileiro e está na briga, claro, para ganhar a Copa do Brasil, e não se fala em prioridade nesse momento, meus amigos. O Timão, que ontem manifestou o desejo ao Flamengo de exercer o direito de compra do goleiro Hugo Souza, a partir de janeiro do ano que vem, vai pagar cerca de 800 mil euros, aproximadamente 4,8 milhões de reais, em 4 parcelas semestrais que vão até o meio do ano que vem. O Hugo Souza vai assinar um contrato com o Corinthians de aproximadamente 5 temporadas, e o Flamengo está tentando de alguma forma melar um pouco a negociação, dizendo que gostaria de ter algumas garantias financeiras ou que o Corinthians adiantasse um valor em relação a essa compra, que será feita apenas no ano que vem, mas o Corinthians está escorado no contrato que fez com o Flamengo no empréstimo do jogador. Também falando a respeito dos problemas fora de campo, a Esportes da Sorte está autorizada a permanecer na camisa do Corinthians por um ofício enviado pela CBF na data de ontem, porque como ela conseguiu uma regularização junto à Loterge, que é a loteria estadual do Rio de Janeiro, a Esportes da Sorte pode continuar sendo exibida e estampada na camisa do Timão. Lembrando que as bets, todas as empresas, para operarem no Brasil, precisam estar regularizadas
na Fazenda até a data de hoje. Então os clubes estão ainda um pouco cautelosos em relação ao que vai acontecer nos próximos dias, mas pelo menos por enquanto a notícia é que a Esportes da Sorte está autorizada a permanecer no Corinthians. Falando a respeito da equipe que se prepara para compromissos importantes contra o Racing pela Copa Sul-Americana, contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro e contra o Flamengo pela Copa do Brasil. E o Corinthians exercendo o que a gente imaginava ali do direito dele de comprar o jogador, certo? Até porque eu acho que, entre aspas, ficou barato, né? Ficou. Sim, do mesmo jeito que foi caríssima a contratação do lateral, Mateuzinho, né? Que o Corinthians pagou uma grana danada para o jogador que o Flamengo não tinha interesse. Eu acho que aí foi o contrário. Talvez o Flamengo não imaginasse que ser um goleiro titular tão importante. Pagou uma grana nada, nação. Tem esse negócio de pagou a grana, não. O Corinthians não pagou o Mateuzinho ainda. Tá devendo o Flamengo. O Flamengo tem que ficar de olho aí. Calma aí, tem matéria bombástica ainda. Mas o Flamengo tem que ficar de olho, porque o Corinthians está dando calote, ó. Inclusive no Cuiabá também. Mas não pagou o Mateuzinho e agora teve parece que 30 milhões sequestrado pela justiça por ter dado outro calote de um outro jogador que não fugiu a memória aqui. Então o Flamengo tem que ficar atento com relação a isso, que o Corinthians está pagando ninguém não, hein? Sinceramente, nem é culpa do Flamengo. Porque a carreira do Hugo foi tomando um corpo bem diferente do corpo do início. No início, você pensava, esse menino não tem limite, ele é muito bom tecnicamente, acabou. Tem pra ninguém. Aos poucos, ele teve um erro aqui e tal. E como a Mariana me ensinou durante esses dias, na semana passada, os fatos vão acontecer. A questão é como você lida com eles. O que você faz com o seu dia seguinte. Isso é experiência. Isso é experiência. Esses cabelos brancos... Ela falou isso? Falou. De verdade. E aí, assim, naquele momento, as reações do Hugo não foram tão boas. Sim. E você entende até que o Flamengo tem... assim, realmente, tal. Vamos colocar um valor aqui diferente do valor de mercado dele. E o Corinthians aproveitou. E o Hugo aproveitou, especialmente. Muito. A gente fala de um Corinthians que, principalmente no início da temporada, se for analisar algumas das contratações, custo-benefício péssimo, né? Você citou o Mateuzinho, Pedro Raul. 5 anos de contrato. Pedro Raul é o símbolo do planejamento equivocado, né, que precisou de uma rota sendo ajustada no meio da temporada com as contratações. Agora, a contratação do Hugo Souza é de ótimo custo-benefício. E eu lembro até quando o Hugo Souza foi oficializado, enfim, a gente estava aqui e a gente falava sobre um status de um cara com potencial, mas que a gente não tinha certeza ainda. Seria mais uma aposta para o Corinthians. Hoje ele é uma certeza, ele mostra que amadureceu. Ele é absolutamente decisivo de maneira frequente para o Corinthians. Se o Corinthians está vivo nas Copas, muito por conta das digitais ali do Hugo. E no Campeonato Brasileiro, se você tem ali a segurança, pelo menos no gol, é por conta dele. E é um cara com potencial para... Não estou falando para agora, tá? Mas ele tem idade e tem potencial para a gente pensar em renovação para a seleção brasileira no futuro. E é incrível como... Se alguém um dia te falar assim, o mundo dá voltas, você pensa assim, mas não sei se dá essas voltas assim mesmo. O Corinthians tinha o Cássio, o Carlos Miguel e está super feliz com o Hugo. Ô, Marra, eu te pega o noticiário, por isso que é muito difícil aqui, quando a gente às vezes vai debater, a gente fica lembrando se isso foi nessa temporada. Brasileiro. Vamos ver a sequência do Flamengo que vem por aí. Vai fazer os pontos. Vamos fazer os pontos. Fluminense. 3. Aí pula o Corinthians, certo? Que não tem nada a ver. 1. Tá? Corinthians Copa do Brasil. Esse aí só podemos pular, tá? Então, 1 ponto. É 1 ponto ou 3? Pra mim, 3. Pra mim, 3 também. 3. Você desempata 3? Então pode botar 3 aí. 3 contra o Fluminense. Juventude em casa. 3, né? 3. 6. Ih, Verdão. Vai ficando o líder é perto. Botafogo. Internacional fora, aí é difícil. 1. Pô, mas vocês vão levar o Flamengo pro título, hein? Não vai fazer 0, não vai perder nenhum. Calma. 7 pontos, já até agora, vamos lá. Cruzeiro fora, 3. 1. Fora 1. 3, dinizismo. 8 é mesmo, 1 hein? ponto. Vou empatar. 3-3. Então o voto de Minerva é do Rodrigo, nosso mulá, nosso editor. Contra o Cruzeiro, o Flamengo faz quantos pontos?
Ele disse. Isso. Então tá, vai. Galo em casa é 3. Galo... O Galo pode estar no meio das Copas ali e 3, tal. pelo amor de Deus. 3, eu vou 3 também. 3, vai. Cuiabá fora, 3. 3. Fortaleza fora. 0. 3. 0. 1. 0 pra mim. Ficamos com 1. Inter de novo Aí em casa. Aí o recorte do Massini. 3 finais. Se o Flamengo tiver condição de título eventual, ele ganha esses 3 jogos finais. Se ele não tiver... Não, com o Inter em casa, pra mim é 1. 3 contra o Inter. 3 ou 1, Rodrigo? 1. Criciúma fora, 3. 1. Guerra esse jogo. Esse jogo vai ser uma guerra. 3. Criciúma perdeu. Rodrigo, 3 ou 1 contra o Criciúma fora? 3. Vitória em casa, 3. Se Deus quiser, vai 3. pontuar mais que Botafogo e Palmeiras. Ou seja... Mas não alcança. Vou dar na cara dos 3 aqui quando eu falar em disponibilização. É isso. Quantos pontos o Flamengo fez? Vamos fazer a soma. 3 contra o Fluminense, 3 contra o Juventude. 1 do Inter. 7 contra o Cruzeiro, 8 contra o Galo, 11. 14. 15. 16. 18. 16. Contra o Inter. Empate contra o Inter? Foi. 16. 19, 22. 22 pontos. Ou não, o Criciúma foi 1 ou 3 no final. Volta 3. Eu não, falei... 1. 19 pontos. 3, foi 3. 20 pontos. 3? Não, se for 3 pontos contra o Então Inter. é 22. Então é 22. 3? 22 pontos. 22. É campeão. Alguém vai fazer 22 pontos no final? Peraí, vamos lá. 22 dá quanto no total agora? Fica com... Nosso do Palmeiras é 22 também. Então, mas o Palmeiras tem... É isso? O Botafogo vai para pré-Libertadores, é isso? Não, o Botafogo A gente não também fez tem o um monte. Bota. Mas não dá. Com 22 não é campeão, não. Mesmo com esse aproveitamento, não tem Ele jeito. precisa beliscar onde? Ponto aonde? Não dá. Beliscar ponto aonde? Pode fazer. Nós estamos Ganhar do Inter em casa, Ganhar do Fortaleza Inter em casa, fora pô, que ninguém dá. ganhou. Fortaleza vai estar com o pneu arriado. 22 em 30 é uma baita pontuação. Mas como não tem confronto direto com Flamengo e Botafogo, ele tem que fazer... Se os outros fizerem 19, o Flamengo já não pega. Exato. Aqui, ó, o Thiago Lucas. Acho que o Flamengo só empata com Cruzeiro e Fortaleza e Inter fora de casa. O resto vence. Aí. E o Raul Fernando fala, não viaja, Tirone, tem que tirar 9 do Botafogo. 9. Olha, Sem confronto direto. Sem confronto direto. Precisa de 26 de 30 pontos, diz aqui o Leonardo Santos. Cara, então. Se fizer isso, é um... 8 vitórias e 2 empates. Agora o Flamengo está com 60% de aproveitamento. 22 de 30 sobe para 73. É uma melhora do que ele está fazendo, certo? Por exemplo, o Felipe Luiz nesse momento tem 100% de aproveitamento. Tudo bem. 2 jogos só. Mas de 60 para 73 é um up. Só que para tirar a diferença do Botafogo, sobretudo, não há, talvez o up não basta. Vai precisar o up do up. Ele tem que fazer quase 100%. Exato. Eu não sei se 100, mas uns 90 teria que fazer. Se o Flamengo fizer 30 pontos e o Botafogo 22, não dá. Dá 9 a diferença. Ou seja, o Botafogo precisaria de fazer 73% e o Flamengo 100%. Com 1 ponto ainda na frente. O Flamengo ganhar tudo. Vamos imaginar que o Flamengo ganhe tudo. O Flamengo ganhou tudo, fez 30 pontos. E o Botafogo fez 22 em 9 jogos. Isso, vai precisar de 22. 1 ponto a mais ainda o Botafogo fica e precisa ver critério de desempate. Até porque, vamos pegar o aproveitamento atual, porque aí tem um parâmetro. O Botafogo está com 68. Se ele repetir o 68... Versa banho de porcentagem. O aritmético, Versa. É 27 que o Botafogo tem 27 para disputar, certo? Certo, 9 jogos. O Cigano tá 19 rindo, já pontos. estão pensando em título. 19. 19 para ele manter o que ele faz agora. Só 19 de 27. Tem um detalhe. O Botafogo pode, não acho que
tô falando em hipótese, perder 3 pontos aí, certo? Se o Palmeiras ganhar dele. Então o Palmeiras ganha 3 pontos. E o Flamengo tem que passar o Palmeiras também. O Palmeiras tem que passar os dois. O Flamengo tem que passar os dois. Essa é a questão. Não é só... E o Fortaleza, né? Mas ainda tem o confronto com o Fortaleza. Sim, você pode tirar 3 pontos aí. Bom, e até o final o Flamengo promete disputar não só uma vaga nas competições, título também, certo, na Copa do Brasil, por que não no Campeonato Brasileiro? O Felipe Luiz e o Gabigol aparecem na nossa tela. Esse jogo tá virando, hein? Será, Mari? Ah, o amor. Quando tem amor, dá pra reconquistar. Tudo se resolve, não é verdade? Não é, Pedro? Ou eu tô sendo muito iludida e muito ingênua? Tudo bem, pessoal? Um beijo, Mari, um abraço, Bruno. Olha, Mari, tá sendo, diria, por enquanto, muito romântica, né? Muito apaixonada, porque não dá pra dizer assim que melhorou bastante a situação do Gabigol, não. Dá uma pequena fagulha de esperança, por enquanto, nos torcedores, assim, talvez por conta de ter voltado a ser titular. Ainda tem contrato com o Flamengo até o fim dessa temporada, estava praticamente esquecido ali, relegado a segundo reserva, né? Mesmo com a ausência do Pedro, enfim. Mas o Gabigol agora é o titular confirmado pelo Felipe Luiz, foi titular nas últimas 2 partidas. Teve uma breve melhora na sua movimentação, ainda não voltou a marcar gols, mas de fato o Gabigol tem um apoio, suporte do treinador Felipe Luiz, que é o técnico até 2025 em contrato, pelo menos. Mas tem uma eleição pelo caminho, então tudo pode mudar até lá. No último fim de semana, no sábado especificamente, horas antes, é sempre bom a gente dar o contexto, horas antes da eleição municipal, que tinha eleição para vereador, o Marcos Braz, que era candidato à reeleição como vereador, acabou não conquistando essa reeleição. Ele entrou numa live com a jornalista Raíssa Simplício e falou, entre outros temas, sobre o Flamengo, sobre a questão do Gabigol. Então ele tentou falar um pouquinho, aí mudou um pouco aquele perfil, aquele discurso de que pouco provável, de que o Gabigol não deveria ficar. Ele falou um pouquinho sobre essa possibilidade de permanência do jogador, do camisa 99 do Flamengo. Será que ele pode ficar mais um pouquinho, quem sabe 25, 26? Então vamos ouvir um pouquinho o que o Marcos Braz disse para a Raíssa Simplício. Eu tenho certeza que o Gabriel quer ficar, porque ele ainda não assinou com nenhum time. E se o Flamengo também não comunicou oficialmente ainda que não o quer, também deixa uma brecha para analisar que o Flamengo deseja ter o atleta em determinada situação, que precisa fazer os ajustes que forem possíveis para o Flamengo em relação à parte financeira. Então, assim, é aquele negócio, ninguém quer separar. O casal está brigado, mas ninguém quer separar. Ninguém tem coragem de separar mesmo. É isso que está havendo, entendeu? Agora, claro que com o Felipe Luiz agora, você tem aí uns novos ares e um novo norte que, de repente, a gente enxerga que pode ter uma renovação de contrato. Tá, então, o Marcos Braz falando com a jornalista Raíssa Simplício. E aí, além desse contexto eleitoral que havia nesse último domingo, tem um outro contexto eleitoral do dia 9 de dezembro, aqui atrás, na Gávea, que vai acontecer o pleito, né, pela presidência do Flamengo no próximo triênio. Então tem 4 chapas mais fortes, mais 6 inscritas. Então, de fato, vai ter essa disputa aberta aí. Não se sabe nem quem vai comandar o clube na próxima temporada, embora o Flamengo tenha feito esse contrato com o Felipe Luiz até o fim de 2025. Não se sabe quem vai ser o próximo comandante, e a partir do dia 9 de dezembro, o Flamengo, à noite, vai ter um novo comandante para o próximo triênio, e aí sim, essa nova gestão pode tomar as rédeas aí e avançar, no caso, o Gabigol, o que não houve de avanço até agora. A situação permanece a mesma, tem aquela oferta ali de 1 ano que o Gabigol não topou, 50% de aumento, então a situação permanece inalterada. Houve sim essa marola aí, que a gente pode dizer,
criada com essa fala do Marcos Braz, essa mudança de perfil dentro de todo esse contexto que a gente já explicou. E o Marcos Braz, né, Pedro, ele coloca muito nessa cota também dessa relação com o Felipe Luiz. E a gente tem o Gabi com o Tite e com o Felipe Luiz nessa temporada sem o campeonato estadual. Com o Tite, 20 jogos e 2 como titular, mas em termos de minutagem, né, o Felipe Luiz já tem o mesmo número como titular e a minutagem muito maior. Tem 2 gols, teve 2 gols e uma assistência com o Tite. O Felipe Luiz ainda nada, mas aumentou o seu número de finalizações no alvo ali por jogo. Claro, um recorte menor, mas é a minutagem que chama a atenção. Faltando ainda um outro, assim, do lado coluna do Tite, do lado do Felipe Luiz, tem assim, com o Pedro disponível. Sim. Porque não é que ele foi reserva com o Tite, ele foi reserva com o Pedro. É verdade também que muitas vezes o Tite teve a oportunidade de usá-lo no time titular e não usou. Carlinhos. E colocou ele o Carlinhos. era o último da fila. Mas aí a questão pode ser, se o Pedro estivesse no time, o Gabigol seria o titular? Do Felipe Luiz? Do Felipe Luiz, isso. Não, porque o Gabigol se tornou uma urgência. Não. E eu concordo que ele melhorou. Concordo. Concordo que ele está... Difícil falar dessas coisas que são subjetivas, assim, está mais interessado. Mas ele está participando mais, ele está mais competitivo em campo. Agora, se tivesse o Pedro, o contrato dele ia terminar. Porque com Tite ou sem Tite, com o Felipe Luiz, tudo, ia jogar o Pedro. Olha os números do Pedro. O Pedro, parado há um tempão, é artilheiro do Brasil ainda. É verdade. E com o Tite, se o Tite permanecesse no cargo, aí de fato ele não ficaria mesmo, né? Não ficaria. Não dá para imaginar. É que não teria nem assunto. Não teria nem assunto. Porque se o Tite estivesse, significaria que o Flamengo estaria vencendo aí os campeonatos ainda, né? Disputando os títulos e o Gabigol estaria, de fato, sem espaço. 3 pontos interessantes. Uma entrevista antes da eleição. Tá falando aqui há quase meia hora, ele só destacou 3 pontos. Uma entrevista antes da eleição. Ele não foi eleito, né? Não. Outra situação. Quando o Braz falava sobre o Gabigol, sempre mais fechado, um tom de fim de ciclo. Agora, com sorriso. É verdade. Sorriso, otimista. E a gargalhada é um casamento que ninguém quer terminar. E terceiro, o que mais me incomoda. Qual? Ele jogou na contra do Tite. Sendo que ele já tinha... Sendo que a direção tinha uma posição também, institucional. Verdade. O que ele fez ali foi jogar na contra do Tite. Agora com o Felipe Luiz... E ele não está falando de qualquer jogador, ele está falando de um jogador histórico, de um ídolo rubro-negro, que tudo bem. Estou colocando aqui o Gabigol como vítima, não. O Gabigol também errou demais e caiu muito de produção. E muitos desses erros fora de campo. Sim, ele se colocou numa posição de possibilidade de não renovação. Ao mesmo tempo, era óbvio que o Tite, dentro do modelo de jogo dele, confiava mais no Pedro para ser esse 9. Só que eu acho que foi um erro muito grande, a partir da lesão do Pedro, o Gabigol ser o último da fila. Aí era o momento do técnico criar um repertório e tentar resgatar um jogador que pode ajudar e está ajudando com o Felipe. Não é ainda aquele jogador, está muito distante do cara que empilhou taças, fez gols de maneira constante, foi ultra decisivo, mas você já vê um jogador mais participativo porque tem algo que eu acho que é fundamental na vida, né? Quando alguém te passa confiança, você, Bruno, quando o Felipe te passa confiança aqui, você vem com tudo para apresentar, a Mari também. Agora, se o teu chefe não passa essa confiança, o ambiente está pesado e está sem clima, o jogador também não fica muito motivado. Erra mais. Sim, quando eu trabalho, por exemplo, com a Mari, fica complicado, né? A gente tá no ar. Você também sente isso? O Donan é o nosso Gabigol, porque ele chega aqui acuado, com medo do mundo, o mundo vai acabar, olha pra mim e fala, não vão renovar meu contrato. Eu falo, calma, Donan. Vai dar certo. Falta 2 anos ainda pra acabar seu contrato. Isso. Vai Então, dar tudo sabe certo. uma coisa assim, que é muito difícil no futebol? É bem difícil dos outros... Futebol não é normal, né? Futebol é bem diferente mesmo de tudo. Porque, sim... A gente está falando de uma relação de trabalho. Isso aí. Sim. Ele é funcionário da empresa, do banco, da papelaria, do açougue, da empresa de ônibus. Ele é funcionário. Mas ele foi o funcionário que não teve um bom desempenho. Ele foi avaliado, ele não teve um bom desempenho. Tem tempo, hein? Já tem tempo. E agora, muito perto do fim de um contrato, do vínculo de funcionário dele com o empregador, ele aparece de novo, jogando bem, trabalhando bem, chegando no horário, cumprindo as metas, vendendo, tal. Sim, sim.
o que faz um funcionário comum. E a empresa tem dificuldade de ver como funcionário. Por quê? Porque o futebol é diferente. Porque ele é o Gabigol. Ele me faz lembrar do River, ele me faz lembrar daqueles gols, ele me faz lembrar do Atlético Paranaense na final, ele me faz lembrar... Ele é o Gabigol. Então, mas em 2 jogos a gente mostrou os números ali, mas 2 jogos foram suficientes para falar, tá vendo, tem que renovar e vai continuar? Não, mas melhorou. Mas aí... Não, porque aí, Mário... Mas melhorou e a gente volta pro Pedro. Então, mas aí é o seguinte... Ele não estaria nem jogando. E tem que ver o molde desse contrato, né? Se esse então, casamento for aí que eu vou chegar, Mário, porque assim, eu acho que o Pedro pode ajudar a gente. Essa proposta da renovação... é de outubro do ano passado. Sim. Não é isso, 23, Pedro? né? De 23, que é com esse aumento aí de 50%, aumento de 50% e mais um ano. Ele fez... na eu adoraria que existisse. Eu adoraria que existisse. Amanhã eu tenho reunião, vou levar então, o nosso chefe. Leva o contrato do Gabigol. Eu ou o Gabigol, quem tá jogando mais? Porque você, então... Não, mas não é nem quem tá jogando mais. Você, nesse ano, rendeu muito mais que ele. Sim. Olha aí. É Olha verdade. que nível, hein, Gabigol? Não, mas não é, Pedro. Essa proposta é do ano passado. Negociando aqui o contrato ao vivo. Ao vivo. O que ele fez nesse ano para justificar que o contrato seja renovado com o mesmo valor? É uma proposta mais recente, né, Bruno? Porque essa de 1 ano com 50% de aumento é mais recente. A que pegava mais era aquela de 5 anos de contrato que o Flamengo tinha encaminhado e tudo mais, o departamento de futebol, e aí chegou na cúpula ali do presidente Rodolfo Landim, houve muita pressão e aí o Landim de fato vetou aquele contrato pomposo com 5 anos, luvas enormes, etc. Essa de 1 ano de contrato com 50% de aumento é mais recente. Então o Flamengo apostando que o Gabigol pode mostrar um bom ano ainda, em 2025 no caso, e aí depois renovar mais à frente, seria essa a ideia. Mesmo assim, muita gente não concorda, porque já seria um reajuste diante do que o Gabigol não está jogando. E vocês falavam do Pedro aí, são perfis muito diferentes, né? Não só como jogadores, mas do que eles conseguem apresentar em pouco espaço. Durante o período que o Gabigol foi absoluto, o Pedro também tinha poucas chances, ele entrava ali faltando 15, 20 minutos, que é mais ou menos o que aconteceu com o Gabigol agora. E o Pedro geralmente deixava um gol, aproveitava as suas oportunidades, demonstrava insatisfação também, mas o Gabigol não conseguiu mostrar isso. Então acho que essa é a grande diferença. Ele precisa de uma sequência, precisa de motivação e não se sabe se nessa reta final ele vai conseguir ter esse tempo hábil que ele não teve com o Tite. E até em alguns momentos com o Tite, que ele não era opção, ele também estava lesionado, né? E o Tite acionou o Carlinhos também por isso, fazendo aqui até sem querer uma defesa do Tite nesse sentido. E tem só uma coisa, fala Marra. Rapidamente, para não perder, nessa época que o Gabigol era o titular e que o Pedro de vez em quando entrava e performava, até o Muniz também performava. Sim. Que jogava bem menos. Foi bem com o Ceni, né? E que hoje está lá no furo, né? O que eu ia lembrar é que tem um campeonato mundial que vai ser disputado no ano que vem. O Flamengo precisa de não vai ter um centroavante de hierarquia ali para disputar esse campeonato, porque o Pedro, acho que não deve se recuperar a tempo, infelizmente, né? No meio do ano. Né? Então, vai estar voltando. Então ainda tem isso na conversa. Agora tudo depende do Gabigol. O contexto que estava contra ele, o ambiente mais pesado, a falta de confiança do Tite, isso terminou. O Filipe Luís tem tido a confiança nele, falou sobre isso recentemente, que ele ainda está numa curva de retomada, de recuperação de confiança, e não vai ser da noite para o dia que ele vai voltar a ser aquele jogador. Mas dentro de um... A Nação Rubro-Negra, vários jornalistas, tá? Inclusive alguns da Sport TV, torcendo e reclamando que a CBF não aceitou o recurso do Corinthians, na verdade do Vasco, né, para alterar a data dos jogos da Copa do Brasil. Os caras querem prejudicar o Flamengo de qualquer jeito. É um escândalo, é um absurdo isso. Uma tremenda sacanagem contra o nosso time. Beijo no seu coração rubro-negro, bom sábado, bom domingo para vocês. Eu fui, nação.